Então, vamos falar de seleção brasileira que concluiu seu segundo jogo nessa Copa de 2026 contra a poderosíssima seleção do Haiti. Tudo isso, é claro, depois da vinheta. Brasil! Confortável é a palavra que define essa partida. 3-0 para o Brasil, um placar confortável, um ritmo de jogo, de marcação, de transições, de troca de passes confortável, uma dinâmica de ataque branda, né? Principalmente no segundo tempo. Mas cá entre nós, a seleção brasileira tinha a obrigação, repito, a seleção brasileira tinha a obrigação de ganhar esse jogo. Para um jogo contra uma seleção de baixíssimo nível, que é a seleção do Haiti, com todo respeito, mas de muito baixo nível técnico, o Brasil não fez mais que a sua obrigação ganhando esse jogo. Me empolga, também não me decepciona. Ok, era o esperado e era isso daí, o dever de casa. O empate e a derrota não bastava. Era ganhar ou ganhar. Enfim, como eu falei, um jogo bem confortável para o Brasil, de uma forma geral, apresentando no primeiro tempo um trabalho de bola ofensivo, mais ofensivo no caso. No segundo tempo, já com o resultado na mão e o controle do jogo, preferiu tirar o pé e diminuir significativamente o ritmo para manter o controle de bola, o que foi bom para o Ancelotti poupar a energia de alguns jogadores, rodar o elenco e testar outras peças, né? Como foi o caso, por exemplo, do Ryan, do Ederson e até do Endrick, que a gente queria tanto ver jogar. 3-0, com 2 gols do Matheus Cunha, 1 gol do Vinícius Júnior. Destaque pro Vinícius Júnior, que foi o melhor jogador da partida, inclusive foi eleito oficialmente o homem do jogo. Realmente fez uma boa partida, participando de todas as jogadas do ataque, as jogadas importantes do ataque. O Vinícius, apesar de partidas irregulares de pré-copa, de não conseguir apresentar um bom futebol na mesma constância que ele costuma apresentar no Real Madrid, dos 2 jogos que tivemos até então na Copa, ele vem crescendo bastante e vem fazendo o que tem que ser feito nos momentos que tem que ser feito, trazendo confiança, dando um gás para esse time, que é o que a gente precisa e é o que a gente espera dele também, que é amando as responsabilidades, marcando o gol, puxando jogadas de ataque. É isso aí. Parabéns pro Vinícius Júnior mais uma vez. E os parabéns também vai para Ancelotti, que percebeu que errou no jogo de estreia. A formação daquele jeito não funcionou. Mudou o time, veio com uma escalação diferente, apostou num 4-4-2. Dessa vez sem Igor Thiago e sem Ibáñez. Uma boa decisão tomada pela comissão técnica, colocando o Matheus Cunha como o nosso 9 e o Danilo ali no lugar do Ibáñez, né, cara? O Danilo, ele é meio versátil nas posições de defesa e fez uma boa partida, por sinal, distribuindo passes, ajudando na marcação. Bom, e o time haitiano, por sua vez, veio com uma escalação meio esquisita, assim, ao meu ver, de primeira impressão. Eu acho que a intenção do técnico aqui foi povoar principalmente a região do meio de campo e da intermediária para impedir um fluxo de troca de passes ali dos meio-campistas brasileiros, mas não deu muito certo, né? Foi essa a estratégia mesmo, não deu certo, eles não conseguiram ter volume de jogo e não conseguiram ter também um bom controle defensivo. Realmente eles tinham muita presença ali no meio de campo, mas o Brasil conseguiu achar espaços, explorando as pontas, acionando bastante o Vinícius Júnior e o Rafinha do outro lado. Foi assim que o Brasil atacou praticamente por todo o primeiro tempo, com Vinícius recebendo passes do Paquetá ou do Douglas Santos. Do outro lado, por exemplo, o Rafinha recebendo passes do Danilo, do Bruno Guimarães ou até mesmo do Matheus Cunha, que ajudava na construção dessas jogadas. Só para fazer um recapitulado geral do jogo, antes dos 15 minutos o Brasil já começou metendo bronca. Numa jogada iniciada pelo Danilo, se não me falha a memória, passa pelo Bruno Guimarães, que joga um totozinho em cima aqui pro Rafinha pegar e sair na cara do gol e finalizar e fazer aos 11 minutos e meio aproximadamente o primeiro gol da partida. Uma pena que estava impedido, né, cara? O Rafinha, coitado, não deu sorte mais uma vez. Esse gol seria perfeito para ele se redimir da péssima estreia que ele fez contra o Marrocos. Na transmissão mostra aqui, ó, no semiautomático, o Rafinha estava praticamente com o corpo todo à frente da linha. Mas esse lance foi importante para dar um gás nos jogadores, né? Quebrar aquele gelo. Cara, aproveitar que eu puxei esse gancho aí do Rafinha. Cara, ele é um jogador sensacional. É indiscutível a influência que ele tem no Barcelona, o impacto dele no time e tudo mais, mas na seleção a gente não conseguiu encontrar ainda esse mesmo Rafinha. Ele vem pra seleção, pelo menos ultimamente, ele não tá mostrando o mesmo futebol que ele apresenta por lá, o que é uma pena. Igual eu falei, eu acho que o Rafinha não tem dando muita sorte ultimamente, né, pra falar a verdade. Ele faz aquele primeiro gol, mas não foi, não valeu, e aí logo depois, uns 10 minutos, ele recebe uma bola, deixa ele na cara do gol, e aí
ele tenta dar uma cobertura, mas vai pra fora. Foi impedido também, então ele errando, ou mesmo se ele tivesse feito esse gol, não ia valer. E antes do primeiro tempo acabar ainda, ele sente na musculatura e acaba tendo que ser substituído. Cara, eu torço pra que o Rafinha se recupere, né? Torcer pra ele se recuperar, ter mais oportunidade no time, conseguir mostrar, crescer aquele futebol que ele realiza lá na Europa. Se a gente conseguir trazer esse futebol do Rafinha, a gente vai ter um ataque muito mais proveitoso. E já que a gente tá falando de figuras individuais aqui do jogo, vou já aproveitar também para trazer um destaque pro Douglas Santos. Douglas Santos participou muito bem da partida, oferecendo um bom apoio pro Vinícius na jogada de ataque, na recomposição, realizando muito bem as marcações, dando passes importantes, enfim. O Douglas Santos fez uma ótima partida, acho que todo mundo concorda com isso, o cara mandou bem demais. Provavelmente vai ser titular também contra a Escócia. Cara, em momentos pontuais desse primeiro tempo, eu lembro que o Haiti até consegue tocar na bola, levar ela pro ataque. Cara, eu fiquei impressionado que o nível técnico deles é tão alto, mas tão alto, só que não, que mesmo que o Brasil, que dava pra ver que o Brasil tava pressionando pouco, que o Brasil não tava forçando muita pressão em cima dos jogadores, mesmo assim, o Haiti tendo lá a sua troca de passes, conseguindo uma hora ou outra levar a bola pro ataque, os caras não conseguiam finalizar. Mesmo havendo espaços ali na nossa marcação, os caras não conseguiam, simplesmente. É isso que eu falo, obrigação ter ganhado esse jogo. Mas enfim, voltando aqui um pouquinho, né, teve aquele primeiro gol que foi impedido do Rafinha, depois disso saem os dois próximos gols. O primeiro gol tem uma boa parcela de mérito do Vini, que puxa a marcação pela ponta, faz alguns dribles e finaliza, mas o chute é bloqueado pelo goleiro, que dá um rebote, e pelo Vinícius Júnior já ter atraído a marcação, abriu brecha pro Matheus Cunha se posicionar de uma forma estratégica para achar um chute oportunista e pegar esse rebote do goleiro, que, vamos falar a verdade, foi bem cagado esse gol, tá? E golzinho cagado. Ele nem queria chutar aqui não, tá? Ele foi pra chutar aqui, ó. Mas aí, e o goleiro até ia na bola, né? Se ia pegar, não sei. Mas ele tava indo pra bola. Só que o marcador chegou, atrapalhou o Matheus Cunha chutar. A bola bateu na canela do marcador, depois bateu no pé do Matheus Cunha, desviou, né? Aí matou o goleiro, aí a bola foi pra cá. Mas enfim, gol meio embananado, foi. Mas foi gol, tá valendo. 1-0 Brasil, ó. Tá aqui o Matheus Cunha comemorando. Ótima partida do Matheus Cunha, tá? Provavelmente pegou o lugar mesmo do Igor Thiago. Vamos ver, mas eu acho que o Ancelotti ainda vai apostar no Igor Thiago em alguns momentos ainda durante a competição. Bom, e como momento aqui do segundo gol, vou deixar esse frame do nosso querido sósia do Ney, tava lá pelo Neymar, né, já que ele assistiu essa partida deitado no sofá, mas tudo bem. E um pouquinho antes de acabar o primeiro tempo, um pouquinho antes do terceiro gol, teve aquele momento que o Rafinha foi substituído, que eu já falei aqui. Cara, o segundo gol do Brasil partiu de um passe excepcional do Vinícius Júnior, que deixou o Matheus Cunha assim na cara do gol. Novamente reitero que foi uma ótima partida do Vini, bem melhor do que a da estreia, inclusive que ele já tinha jogado bem. Novamente, Vinícius fazendo um papel fundamental, dando uma assistência pro Matheus Cunha, mais um gol do Matheus Cunha que saiu por uma jogada iniciada pelo Vini. Dessa vez o Vini deu assistência e aí deixou o cara na cara do gol, chutou, beleza. Gol de novo, 2-0, tá aí, sósia do Ney comemorando, feliz da vida. Beleza, agora vamos falar de segundo tempo. O Brasil chega pra jogar outro jogo. Fica claro que o time tira o pé e diminui significativamente o ritmo. O jogo praticamente definido, uma folga boa no placar. Do outro lado, uma seleção que não respondia à altura. Então eu tenho a sensação que era isso que o Brasil queria. O Brasil quis jogar assim no segundo tempo, com mais calma, com mais controle de bola e pressionando ainda menos. E eu já tinha a impressão, já que no primeiro tempo, a seleção brasileira estava dando um respiro pro Haiti. Até trocar uns passes, lembra que eu falei que eles até conseguiam chegar no ataque uma vez ou outra, mas não finalizava? Pois é. No primeiro tempo, o Brasil já estava dando um respiro para eles. Não estava pressionando muito forte. No segundo tempo, então, meu filho, com 3-0, aí que os caras ficaram de boa. Por isso que eu falo, foi um jogo muito confortável. E no geral foi uma partida ok. Não acho que foi uma partida excepcional, uma atuação de gala da seleção. Cara, foi uma partida ok. O resultado, sinceramente, eu já esperava. Inclusive, eu já esperava que seria um 3-0, mas era obrigação ganhar. Não tem pra onde correr. Tinha que ganhar. E com essa nossa vitória, o Haiti acabou sendo eliminado e o Brasil assumiu a liderança do grupo. Pelo menos até o momento, porque o Marrocos ainda vai jogar contra o próprio Haiti. Gente, mas vou te falar, a seleção ainda não me passou muita confiança, tá bom? A sensação
que eu tenho ao ver esse time jogar é de que se a gente pega uma seleção com mais raça, com mais garra, onde os caras pressionam com mais intensidade, a sensação que eu tenho é que ela vai se sentir acuada de uma forma mais fácil. Bom, o próximo jogo é contra a Escócia, que por sinal é uma seleção que não tem o mesmo nível técnico de Marrocos, mas é uma boa seleção também. Então vamos ver o que vai ser do Brasil nesse jogo. E olha só aqui a tabela. O Brasil está em primeiro, em pontos a gente está empatado com o Marrocos, mas a gente sai na frente pelo saldo de gols. E como eu falei, o Marrocos ainda tem um jogo contra o Haiti. 99% de chance deles ganharem. E eles sabem que eles têm que ganhar com um placar volumoso para se sobressair na tabela e passar em primeiro. Mas é isso. E falando de Escócia, o Ney vai entrar nesse jogo, já foi divulgado aí pela imprensa. Espero que realmente ele jogue. Estou muito curioso, sinceramente, para saber como que vai ser o Neymar nessa Copa. Sendo sincero de novo, não tenho muita expectativa sobre as atuações dele, tá? Mas acho que é um jogador que pode acrescentar muito, é um jogador com extrema qualidade, ainda é o nosso melhor jogador, o jogador mais talentoso, apesar da fase não ser boa. Acho que esse jogo vai ser bom para ele pegar o ritmo, ele não vem jogando já tem um tempo, né? No pré-copa o Neymar não jogou, então eu realmente estou muito curioso. Galera, é isso aí. Cara, se você gostou do vídeo, deixa o like e se inscreve aí no canal, beleza? O caminho para chegar até o Hexa não vai ser fácil, tem muitas seleções melhores do que a nossa, mas tem chance, cara. Vamos ver. Se gostou do vídeo, deixa o like. Se gostou do canal, se inscreve. Assiste os outros vídeos aí, cara. Se você gosta de futebol, acho que você vai gostar também dos outros vídeos que já tem aqui no canal. É isso aí. Valeu, falou. Tamo junto, até a próxima.